3, 2, 1. Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Tiago Maia, professor de Sociologia. O assunto dessa aula é partidos, associações, movimentos sociais, sindicatos e ONGs, que são organizações da sociedade civil que complementam a ação do Estado. Essa aula tem o apoio da SEDUC, tem o apoio do Governo do Pará e das escolas estaduais. Vamos ao próximo slide. Partidos e poder. O conceito fundamental da ciência política é o conceito de poder, segundo a definição do sociólogo alemão Max Weber. O centro da atividade política é a busca pelo poder. Para Weber, a política é a luta por participar do poder ou influenciar na sua repartição. Ou seja, se você participa do poder, direta ou indiretamente, você influencia nessa repartição desse poder, você está fazendo política. Não importa qual instituição social você esteja ligado, né? Ou atrelado. Então vamos ao segundo elemento aqui. Uma forma de se organizar para lutar pelo poder está na organização em partidos, movimentos, associações. A luta pelo micro ou macro poder se faz dentro dessas organizações. O que é o micropoder? O micropoder é um poder, digamos, como diz a palavra micro, pequeno, né? Que se diferencia do poder macro, um poder grande. Por exemplo, o presidente da República, um governador tem um poder macro, um poder grande, muito poder, né? Já, por exemplo, um chefe de família ou um presidente de um sindicato ou, por exemplo, um professor de escola, ele já tem um poder micro, né? Um micropoder, um poder pequeno, né? Mas eles têm um poder dentro dessas instituições a qual eles estão atrelados. O que é o partido político? O partido político é um grupo organizado, formado com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. Pode ser legalizado ou pode existir de forma clandestina. Essa questão do partido ser legalizado tem a ver muito com as regras eleitorais existentes em cada país. Então, os partidos que têm mais poder econômico, geralmente eles tentam criar barreiras para a existência de outros partidos, que eles querem dominar os espaços de poder e as formas de acesso ao financiamento político e eleitoral. Então eles criam formas, barreiras de evitar que outros partidos existam, né? Então uma das formas é o número de votos por estados e o número de voto nacional que cada partido tem que alcançar para poder, né, ter acesso às verbas partidárias e eleitorais. Mas isso depende da regra de cada país. Mas em todo e qualquer país há sempre o interesse do grupo dominante de evitar a repartição desse poder político, ou seja, que é a concentração desse poder político, e das formas de financiamento em dinheiro, né, das atividades políticas e partidárias. Então vamos ao próximo slide. Aqui, partidos políticos brasileiros, né? O PSB, o PPS, o PT, o PMDB. Em virtude da crise política, né, que o país viveu em tempos
atuais e passados, né, alguns partidos resolveram tirar o nome P, partido, né, do nome para tentar esconder, né, a sua identidade partidária, né? Por exemplo, o PMDB virou MDB, né? Tirou o P, né? O PPS deixou de ser PPS e virou Cidadania. O Partido Progressista, em vez de partido, virou Progressistas, né? E etc. Então vamos ao próximo slide. Será que as pessoas ficam limitadas só a estas instituições para participarem do poder e da política? Será? Não. Hoje se faz política também nas igrejas. Padres, pastores que se elegem por terem uma base de apoio religioso ou de religiosos. Nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, etc. Não são... Também se faz política, né? Eles não são legalmente um partido político, mas seus membros se associam ou fazem uma associação, né, para buscar a luta pelo poder ou para dar esse poder a alguém de seu grupo. Olha, bem aqui, eles se associam, né, ou fazem uma associação entre si. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem. Aqui, ó, você tem apoio de um pastor, né? Pastor Silas Malafaia, apoiando candidatos de extrema direita. Entre eles, né, o presidente da República atual, Jair Messias Bolsonaro, e um candidato a deputado, né? Então, aí no cartaz você vê, ó, a ideologia dos partidos de esquerda quer destruir os valores cristãos da nossa sociedade e substituir por valores ateístas e humanistas. Família, educação, sexualidade, tudo sendo deturpado. Ou seja, você vê claramente a religião, né, se envolvendo na política. E eles usam muitas vezes o espaço dentro da igreja, o espaço sagrado, para influenciar com o seu pensamento moral, né, o comportamento dos eleitores. Aqui um exemplo, ó, de Instagram, WhatsApp, Facebook, aplicativos que hoje são muito populares, né, e que são utilizados largamente também nas campanhas políticas, sejam elas em períodos eleitorais ou não. Vamos ao próximo slide. Agora vamos entrar no conceito de associações. O que é uma associação? A associação é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada pela união de pessoas físicas, ou seja, os CPFs, né? Ou pessoas jurídicas, ou seja, os CNPJs. No popular, os indivíduos e as empresas, né, com o objetivo de conquistar benefícios e desenvolvimento mútuo para o segmento que representam. Existem associações com inúmeros objetivos e interesses, sejam eles filantrópicos, sociais, econômicos, políticos, empresariais e outros. Desse modo, inúmeras configurações de grupo podem ser consideradas associações. Geralmente, estas organizações são oficializadas através de um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, são as associações que são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. As associações são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Princípios do associativismo, né? Na teoria, para que uma associação funcione o mais perto possível de um modelo ideal, ela deve apresentar 7 princípios de associativismo. São eles. Vamos a eles. Próximo slide. Adesão voluntária e livre, autonomia e independência, gestão democrática pelos associados, informação
educação e formação, interação, interesse pela comunidade e participação econômica dos associados. Esses 7 elementos precisam estar presentes, ou a maior parte deles, para poder você ter uma associação. Então, a associação ela é sem fins lucrativos, geralmente. O que quer dizer sem fins lucrativos? Que você pode, por exemplo, pode fazer rifas, pode vender coisas, né, produtos, como camisas, pode até fazer sorteio de prêmios, porém, você não pode gerar lucro com essa venda. Aí você fica pensando, como é que eu gero lucro? E como é que eu não gero lucro? Será que toda venda e compra gera lucro? Não, nem toda a venda e compra vai gerar lucro. Por quê? Porque se você vende e vende apenas produtos que vão gerar uma fonte de renda para você se manter, para você manter as suas atividades, manter as atividades da associação, você não está gerando lucro. Mas se você vende e fabrica produtos e revende esses produtos, você está gerando uma situação que vai criar o lucro. Então essa é a diferença, né, de você vender sem gerar lucro e você vender gerando lucro. Então você não pode, numa associação sem fins lucrativos, gerar lucro. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos o conjunto de associações. Aqui a Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira, né? Associação Atlética Banco do Brasil, né? Associação Paraense de Engenheiros de Minas. E aqui nós temos 2 clubes de futebol que, no sentido jurídico, são associações, como o Remo e o Paysandu. Vamos a eles. Próximo slide. Clube do Remo, fundado em 5 de fevereiro de 1905 e reorganizado em 15 de agosto de 1911, é uma associação civil sem fins econômicos e com personalidade jurídica própria, sede administrativa localizada na Avenida Nazaré, bairro de Nazaré, foro jurídico na cidade de Belém, República Federativa do Brasil. Paysandu Esporte Clube. Simplesmente, Paysandu é uma associação civil sem fins econômicos de caráter desportivo, fundada em 2 de fevereiro de 1914, na cidade de Belém, no estado do Pará. Então, o Remo e o Paysandu, eles se caracterizam como associações. Vamos ao próximo slide. Agora vamos debater o que são os movimentos sociais, né? Chamamos de movimento social um grupo de pessoas que atua conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade. Os movimentos sociais são diferentes dos partidos políticos, porque não procuram necessariamente conquistar o controle do Estado. Em outras épocas, os movimentos sociais atuaram de modo diferente. No dizer do sociólogo estadunidense Charles Tilly, em cada época, os movimentos sociais teriam um repertório, um conjunto de práticas utilizadas para reivindicar. Por exemplo, temos quebras de máquinas, né?
uma forma de reivindicar. Temos ocupação do espaço público como forma de reivindicar. Nós temos passeatas, nós temos o fechamento de ruas como forma de reivindicar. Nós temos também na internet, né? Você pode, por exemplo, fazer chamados na internet para manifestações, ou você pode fazer uma manifestação online. Você pode fazer manifestações no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, ou usar eles como um elemento para chamamento dessas pessoas para a manifestação. Então, o movimento social é um grupo de pessoas que atua para transformar algum aspecto da sociedade, algum aspecto que ele acredite que seja uma injustiça, como, por exemplo, desigualdade econômica, falta de moradia, falta de terra para plantação. Ou, por exemplo, pode ser luta por direitos iguais entre homens e mulheres, luta contra o racismo, luta contra o machismo, contra a homofobia, que é a aversão ao homossexual, né? Então você tem uma série de lutas, né? Então por isso que a Nancy Fraser, né, 1947, vai fazer uma distinção entre dois tipos de luta, né, que esses movimentos empreendem. É a luta por redistribuição e a luta por reconhecimento. Vamos ao próximo slide. A luta por redistribuição buscaria corrigir ou eliminar o que os membros do movimento consideram injustiças econômicas e sociais. Como exemplo, nós temos o MST e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra luta pela reforma agrária, pela repartição de terras, né, e financiamento da agricultura nessas terras repartidas, né? E uma colocação, né, de infraestrutura básica, né, como casas, estradas, acesso à água e à irrigação e a sementes, né? Já o movimento sem tetos, né, o movimento dos trabalhadores sem tetos, ele luta por moradia nas cidades, né? Tem muitas pessoas que moram de aluguel, ou tem pessoas que não têm como pagar, aí acabam invadindo um terreno, né? Aí quem vai defender os interesses dessas pessoas que são pobres e que não têm como pagar por esses bens, por essa propriedade, é o movimento dos sem-tetos, né? A luta por reconhecimento, por sua vez, buscaria corrigir injustiças culturais, como humilhação, o desrespeito e a negação de direitos às pessoas de determinados grupos. Um exemplo disso seria o movimento LGBTI, movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e etc., né? Que combate a homofobia e a transfobia e defende a livre expressão. Outro movimento é o movimento, né, movimento negro, né? Também se encaixa nessa gama de movimentos que lutam por reconhecimentos, né? Também outros movimentos. Então vamos ao próximo slide. É aqui uma foto, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Esse é
seu símbolo, né? E aqui uma manifestação dos movimentos dos trabalhadores sem tetos na cidade de São Paulo. Agora vamos ao a próxima entidade ou organização, os sindicatos. Sindicato é uma associação estável e permanente de trabalhadores, tanto urbano, industrial como rural ou rurais, e de serviços que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns. Os tipos mais comuns de sindicatos são os representantes de categorias profissionais, como os empresários de microempresas e conhecidos como sindicatos laborais, ou de trabalhadores proprietários, e de classes econômicas de forma geral, conhecidos como sindicatos patronais ou empresariais, por excelência, no Brasil. Tem também o sindicato dos trabalhadores, né? Então tem o sindicato patronal, né? E tem o sindicato dos trabalhadores. Existe uma diferença entre sindicato e federação e confederação. Geralmente existem sindicatos locais, né? Por exemplo, sindicato na cidade de Belém, sindicato na cidade de Ananindeua, na cidade de Abaetetuba. Porém, essa atividade, às vezes, ela se estende por todo o território nacional. Por exemplo, o comércio se estende por todo o território nacional. Por exemplo, professores, né? Os professores existem em todo o Brasil, né? Então, cada professor, cada categoria de professores cria um sindicato local. A junção desses sindicatos locais vai formar um sindicato estadual, né? E a junção desses sindicatos estaduais vai formar um sindicato nacional, que é a federação. E aqui embaixo nós temos exemplos, né, de sindicatos. Né? Exemplo, sindicatos das empresas de ônibus, Federação das Indústrias de São Paulo, FEComércio, Federação do Comércio. Né? São sindicatos, né, patronais, né? Sindicatos dos trabalhadores, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um dos mais famosos, onde o ex-presidente Lula fez a sua carreira sindical, né? Sindicato dos Correios, Sindicato do... Aqui, ó, faltou um Szinho. Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública. Então vamos ao próximo slide. Aqui uma imagem do sindicato, né? O sindicato geralmente ele tende a defender os interesses da categoria. Então, se ele é sindicato patronal, ele vai defender os interesses do sindicato dos patrões. Se ele é sindicato dos trabalhadores, ele vai defender esses trabalhadores. E geralmente, às vezes, mesmo nessas categorias, você não tem uma unanimidade. Então, você cria sindicatos menores para representar categorias distintas. Vamos ao próximo slide. Agora o próximo conceito é o de ONGs, né? Organizações não governamentais. O que são ONGs? As organizações não governamentais, as organizações não governamentais, ONGs ou ONGs, são entidades que não têm fins lucrativos, né? E realizam diversos tipos de ações solidárias para públicos específicos. Elas podem atuar nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, economia, ambiente, entre outros, em âmbito local, estadual, nacional e até internacional. Elas podem ser de âmbito local. Você tem uma ONG só que trabalha na cidade de Belém ou de Abaetetuba. Eu posso ter uma ONG que trabalha no estado do Pará inteirinho ou no estado do Pará e no Maranhão.
somente, eu posso ter uma ONG que trabalhe no Brasil inteiro, ou posso ter uma ONG que trabalhe a nível mundial, em diversos países. De uma forma geral, as ONGs são associações civis sem fins lucrativos de direito privado, de interesse público e que têm as seguintes características, entre outras. Não há no direito brasileiro, no novo Código Civil ou em outra lei qualquer, a configuração de ONG, né? Ou a figura de ONG. Usualmente, a forma jurídica de enquadramento das ONGs no Código Civil é uma associação. Então, a ONG é enquadrada no Código Civil brasileiro como uma associação. Então, vamos ao próximo slide. Aqui nós temos algumas ONGs. Aqui nós temos algumas ONGs. Entre elas a Unipop, Universidade Popular, né? União Universidade Popular, né? Que está localizada em Belém, né? Temos as APAES aqui, Federação das APAES. Então você pode ter uma APAE em Belém, uma APAE em Altamira, e a associação dessas APAES vai formar uma única APAE, né? A Federação das APAES, né? Aí nós temos aqui o Greenpeace, né? Que é uma ONG que combate a questão do desmatamento, a questão da proteção, né, aos animais, e a WWF também, que faz o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de serviço. Aí você observa, tem duas, uma local, uma nacional e duas internacionais, né? Vamos ao próximo slide. Pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, Elisângela, você está ficando conhecida aqui no canal, não quer mais trabalhar, só quer gravar vídeo. Voltou aqui de novo para gravar mais um vídeo. Obrigado de novo, Elisângela. Gente, vai se acostumando com a gente aqui, hein? Agora, nós vamos falar o seguinte, muitas pessoas perguntam muito, Elisângela, para a gente, a diferença de associação para fundação. Nem eu sei te dizer, ó, estou te falando, hein? Como contador, não sei te dizer a diferença de associação para fundação, mas, ó, tem uma especialista aqui, grava esse nome, Elisângela Santana, que com certeza você vai aprender muito com essa menina. Qual a diferença, querida? Conta pra gente essa diferença aí. De forma bem sucinta, bem básica. As associações, elas são formadas por um grupo de pessoas, né, que tem um objetivo comum em prol da sociedade. Tá? As fundações, é necessário que você tenha um patrimônio, né, e ela tem a tutela do Ministério Público. Tá? O Ministério Público, dentre as suas atribuições, ele também faz a fiscalização das instituições de associação. Então, se houver alguma denúncia com a associação, ele também pode fazer isso. Mas a diferença primordial entre as duas é justamente essa. Para a fundação, você precisa ter um patrimônio, seja ele uma casa, um lote, você precisa ter um bem, oferecer ele na abertura, né? A composição estatutária, geralmente, são as mesmas, né? O grupo de pessoas, na fundação também vai ter, mas é necessário a tutela do Ministério Público. E o Ministério Público é quem vai dar o aval, né, o consentimento para que a fundação possa ser aberta. E não só a abertura, vários outros trâmites, abrir filiais em outros estados, né? É necessário que a fundação ela tenha esse aval do Ministério Público. A prestação de contas ela é direcionada, né, através do sistema chamado SICAP ao Ministério Público. Ele tem o aval, ao passo que as associações não precisam de ter patrimônio, grupo de pessoas, objetivo comum, estatuto da mesma forma, e aí o gente sempre sugere, coloca a prestação de contas no site das associações, para ficar público, né? Ficar transparente. Entendi, tem a transparência, né? Pessoal, acho que não tem mais dúvida do que é uma associação, do que é uma fundação.
Se vocês tiverem dúvida, olha só, toda na descrição desses vídeos, eu estou colocando o contato que a Elisângela da Eloá Gestão do Terceiro Setor, para que vocês entrem em contato e falem com elas, para que elas possam ajudar vocês na constituição, na manutenção, na elaboração da documentação para você fazer captação de recursos, também é muito importante. Falamos de um vídeo só de captação de recursos, então está aqui na descrição, vai lá, assiste. E, gente, é o seguinte, ó, Eloá Gestão do Terceiro Setor é o que tem de melhor para você que quer ter atuação no terceiro setor. Então, você tem que falar com essa menina aqui, uma das principais especialistas do Brasil nesse tema, pode contar com ela, o link está na descrição. Elisângela, então, se tiver alguém do outro lado ali querendo atuar no terceiro setor, ele tem que te conhecer, né? Tem que nos conhecer, tá? Nos conhecer. Tá vendo que, olha só, ela está querendo fugir da resposta, né? Eu acho, estou grandes pessoas, mas... Se me permite, na gestão do terceiro setor, nós temos um grupo, né, de estudos voltados para o terceiro setor, nós temos assistente social, nós temos pessoal de marketing, pessoal da área de captação de recursos, pessoal da área contábil, pessoal da área jurídica. Então, são pessoas que tivemos um bem comum, é uma associação, olha só. Sim. Tivemos um bem comum em promover e fomentar o terceiro setor. Parabéns, está de parabéns. Por isso que ela falou que na sua área, entenderam agora, né? Pessoal, é o seguinte, ó, todos os links na descrição, é só você acessar. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha, o seu like, para a gente é muito importante, para a gente poder chegar a mais pessoas. E, Elisângela, eu acho que eu vou te convidar mais vezes, que você está gostando de gravar os vídeos, eu também estou gostando de conversar com você, você vai voltar. Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Até. Agora vamos ver um próximo vídeo, pessoal, ok? Esse vídeo fala do que é a ONG. O que é o significado de ONG. Então vamos aí. Você tem realizado muitas atividades voluntárias em sua comunidade, coletivo? E se eu disser que você é uma ONG, faz sentido? Fica comigo que vamos explicar melhor. Antes de entrar na explicação, eu quero pedir para você não esquecer de se inscrever no meu canal. Como temos atualizações de segunda a sexta, se você não quiser perder nada, habilite também as notificações no sininho logo depois que você se inscrever. Mas vamos lá. A sigla ONG, ONG, quer dizer literalmente Organização Não Governamental. Isso quer dizer que o objetivo de toda e qualquer ONG é fazer o que o poder público deveria fazer. Ela não é um governo e faz coisas que o governo deveria fazer. Existem ONGs em praticamente todos os setores de atuação do poder público. ONGs que executam ações de educação, esporte, cultura, segurança, saúde, tecnologia, pesquisa, enfim, não sei número. Mas por que as pessoas se juntam para o que o poder público deveria fazer? Na maioria dos casos, as pessoas sentem necessidade de resolver um problema pontual, desde a falta de atividades para os filhos até não ter segurança suficiente no bairro. Da falta de lazer a somos esquecidos porque o bairro é distante. Da falta de médico a queremos salvar o mundo. Os motivos são os mais diversos. Mas por que o poder público não é acionado e resolve esse problema pontual dessas pessoas? E aqui também os motivos são muitos. A comunidade tenta acionar o poder público e não tem resposta na velocidade que precisa. A comunidade não tem a articulação necessária ou mesmo não sabe como fazer para acionar o poder público. Muitas vezes a comunidade até procura pelo poder público para resolver o problema, mas os gestores estão tão focados com outras prioridades que não dão a devida atenção. E muitas vezes o poder público não consegue de maneira pontual resolver o problema. Se fosse resolver, demandaria tempo e dinheiro. E aí o problema pontual fica inviável financeiramente ou tecnicamente de ser resolvido. Por isso as pessoas se juntam e acabam por se organizar para resolver problemas pontuais. ONG é então um nome genérico para qualquer coletivo, grupo organizado que esteja atuando onde o poder público deixou de atuar. Acontece que essas ONGs, até para poderem realizar de verdade, precisam se legalizar, precisam se formalizar. Mas não existe a forma jurídica legal de ONG. A forma legal para esses coletivos se formalizarem é
associação sem fins lucrativos. Conseguiu entender, né? É isso. Se gostou dessa informação, deixa um like pra gente, que isso ajuda na divulgação do canal. E aproveita para ver os vídeos que eu separei para você. A gente se vê. Bom, pessoal, aqui são as nossas referências bibliográficas, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar um exercício sobre esse tema. Nessa aula apenas vamos trabalhar a questão de assistir, melhor dizendo, a teleaula, ok? Então, agradeço a todos e até mais.